Olá, tudo bem? Começamos mais um AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. De antemão, gostaria de agradecer imensamente nossos parceiros e apoiadores, a editora e livraria De Plácido, com sedes aqui em BH e também em São Paulo, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, aqui também de BH, Minas Gerais, em especial agradecimento ao EDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça, no Rio de Janeiro. E a temática de hoje, muito relevante e atrativa, não só para os profissionais da área jurídica ou mesmo da área médica, mas para todas as pessoas que se interessam pelo tema também. E vamos falar aqui hoje sobre responsabilidade civil médica. E para isso temos dois convidados que eu vou apresentar agora para vocês. A primeira convidada é a Karina Pinheiro. Ela que é mestre e doutoranda em Direito Privado pela PUC Minas, advogada, professora e autora do livro, que é esse aqui, inclusive, ganhei de presente. Merecidamente. Do livro Seguro de Responsabilidade Civil Médica e a Relação Médico-Paciente. E também autora de diversos artigos jurídicos e associada titular do IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos sobre Responsabilidade Civil. Temos aqui também o meu amigo Bruno Carvalho, que é especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduado em Direito da Saúde, com formação em Direito Médico pelo Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde, advogado, palestrante, membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz e é o atual presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais. Então, inicialmente, pessoal, é um prazer imenso tê-los aqui conosco. Agradeço também a Cacá, Carolina Freitas, minha colega, parceira de trabalho, advogada, palestrante, mestre em Direito. Ela está aqui apresentando hoje comigo, mas se eu não apresentá-la, ao final, nos bastidores, eu acabo apanhando. Exatamente. E essa temática ela é muito instigante. Eu confesso para vocês que quando eu formei, quer dizer, já tem bastante tempo, em 2003, o tema do meu TCC foi justamente esse, responsabilidade civil médica. Claro, né? Isso há quase 20 anos, ainda com a maturidade ainda de aluno, né? Saindo da graduação para o mercado de trabalho. E é um tema que eu não digo que aflige, mas desperta muita curiosidade das pessoas hoje em dia, né? Justamente porque, se não a maior, talvez uma das maiores responsabilidades de um profissional em relação às outras pessoas é do profissional da área médica, porque, me corrijam se eu estiver errado, ele lida diretamente com, acredito que o direito de personalidade das pessoas, né? Obviamente, o direito da personalidade engloba, então, não só a questão da dignidade, da integridade física, psíquica também, a própria vida, no final das contas. Então, ele tem esse dever, essa obrigação, esse sacerdócio muito grande, o profissional da área médica. E, dada essa relevância, é que nós tomamos a iniciativa de convidá-los e, mais uma vez, agradecer pela presença e certamente terá muita contribuição aqui para que a gente aprenda e quem estiver nos acompanhando também. Então, para dar a largada, a gente começar esse nosso bate-papo hoje, como que a responsabilidade civil, especialmente na área médica, a responsabilidade civil médica, e quando a gente fala da responsabilidade civil médica, não diz respeito unicamente ao médico. Ele tem seus direitos e deveres, mas não podemos desconsiderar também que os pacientes têm seus direitos e deveres também, obviamente. Mas hoje em dia, como que vem sendo, pela experiência de vocês, estudo, enfim, atividade prática também, como que vem sendo aplicada, entendida, não só pelos tribunais, pela área jurídica, até pelo próprio Conselho de Medicina também, a questão da responsabilidade civil médica no nosso atual contexto? A bola está com vocês. A abrangência Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer também, né, a participação, o convite do Darcy. É sempre muito bom estar aqui contribuindo, né, com essa área acadêmica que o AlphaJuris se propõe tão bem a prestar, né, para a comunidade jurídica, para os acadêmicos, para os profissionais. Gostaria de agradecer a Carolina, minha grande amiga, que, aliás, foi a docência que me deu esse grande presente aí. E, desde então, a gente constrói juntas uma amizade não só acadêmica, né, Cacá? E muito prazer ao meu colega aqui, Dr. Bruno Carvalho.
É uma alegria muito grande poder estar aqui com ele e a gente poder contribuir, né? E compartilhar essas experiências, né? Que a gente vai adquirindo aí com o tempo, né? E com os nossos estudos. E assim como Dácio, a temática desse livro também foi fruto da minha dissertação. Também há muitos anos atrás, há 16 anos atrás. Ou seja, eu queria também falar sobre o seguro médico, aliás, na verdade, sobre a responsabilidade civil médica. E, na época, minha orientadora falou, olha, esse tema já existem muitas doutrinas e é um tema que já vem sendo muito discutido, a gente tem que inovar. Né? E que tal, então, a gente abranger o estudo do seguro de responsabilidade civil médica, que, na época, não era, né? Era extremamente incomum. Hoje em dia, de 10 anos a 15 para cá, a incidência dessa contratação aumentou demais. E exatamente aproveitando então a pergunta do Dácio, a abrangência, né, desse seguro, ela se alastrou não só para os médicos, mas também com vários profissionais da saúde, né, enfermeiros, enfim, os auxiliares. E, quer dizer, é uma abrangência muito grande. As seguradoras estão cada vez mais se aprimorando nesse tipo de seguro. A contratação está vindo a reboque, porque hoje em dia é muito difícil um médico que não tenha a sua responsabilidade civil segurada, exatamente por quê? Por causa da incidência e do aumento da judicialização, desse aumento da concepção de dano. Hoje em dia, o espectro dos danos aumentou demais, sejam extrapatrimoniais ou patrimoniais, e com isso, né, com a judicialização, com esse aumento qualitativo e quantitativo de indenizações, forçam, de toda forma, os médicos a contratarem esse seguro, e não só os médicos também, mas outros profissionais da saúde. Aí, quando você fala a respeito dessa contratação mais abrangente, você deu o exemplo de enfermeiro. Então, há contratação por enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas. Exato, todos os profissionais da saúde. Ganhou uma notoriedade muito grande essa questão. E porque e não é nem só pela sensação do profissional em si, eu vou cometer um erro, já visualizando o futuro, não é que isso vai acontecer, mas é realmente por receio, até por uma demanda que eventualmente ele tenha razão também, mas gera aquele receio, porque talvez ele, eu fico com uma insegurança, será que, como está sendo o entendimento hoje dos tribunais, está tendo uma modificação ou não, como está sendo uma avaliação de prova, o nível e a gradação da incidência aqui de Código de Defesa do Consumidor, alguma legislação específica também, talvez até por esse contexto de insegurança, de entendimentos diversos também, não sei, uma conjectura minha. Pode ser que isso gere talvez um receio dos profissionais também. Olha, eu prefiro me resguardar do que sofrer qualquer tipo de problema ali na frente, ainda que não tenha sido causador, pode ser. Exato. Mas acho que é uma grande preocupação, tirando a questão da índole, da competência, a preocupação que tem para o lado do consumidor, do paciente, é o fato de o médico se garante. Isso eu queria perguntar para ver se entender se é isso mesmo. O médico se sente protegido, aquele que, né, não vai agir com perícia, com prudência, com a melhor técnica. Então, ele já se sente garantido pelo seguro e aí faz a cirurgia se deu certo, deu. É mais ou menos nesse sentido? É uma grande preocupação? Eu acredito que pode ser, você fala em relação aos pacientes, né? Porque aí quando há uma contratação pelo médico, na verdade, porque pode acontecer um evento fatídico, uma situação que fugiu ao controle dele, ou porque também tem uma boa parte que pensa da seguinte forma: não, eu vou fazer o seguro porque se der algum problema, eu já estou segurando. Não se preocupa tanto com a técnica, tanto com a segurança, pelo fato de ter uma retaguarda ali. Na minha dissertação, há esses 16 anos atrás, eu apontava isso como uma possível desvantagem do seguro. Aos olhos do paciente, meu médico está segurado, então ele vai agir, né? Talvez nem com tanta diligência, assim, nem com tanto cuidado, nem com tanta prudência. Mas depois, né, de aprofundar as pesquisas, eu reparei que não. E isso não é um ponto desfavorável ao seguro.
seguro, não. Porque é a mesma coisa, nós termos um carro e pagarmos um seguro pelo carro, mas nem por isso a gente vai sair aí dirigindo. Vai dar índole, do caráter, da dedicação, né? Querer que aconteça o sinistro com o carro para poder receber a indenização. Não é bem por aí. Então, a vantagem atual é que uma das vantagens do seguro em relação ao médico é ter o seu patrimônio segurado em caso de eventual condenação por reparação de danos morais e... na verdade, danos extrapatrimoniais e patrimoniais no exercício da sua profissão. Ele tem vamos dizer, uma blindagem, porque as indenizações não são baratas e ele responderia pessoalmente. A responsabilidade dele é subjetiva, embora seja uma relação de consumo. Mas, em relação ao paciente, o que se traz de benefício, vamos dizer, claro que ninguém quer passar por uma cirurgia ou um procedimento para isso, mas em caso de eventual condenação, ele vai ter a certeza de receber essa devida reparação, o objeto da condenação, porque quem vai arcar com esse custo é a seguradora. Eu até pontuar isso exatamente agora, quando estava construindo seu raciocínio, porque gera uma segurança também para o paciente. Não que ele queira, na verdade, acho que todos nós aqui, na maioria dos mais variados, das mais variadas espécies de seguro que a gente contrata para não usar. Para não usar, tem um seguro do meu carro, mas eu não quero utilizar, não quero dar perda total, não quero que ele seja roubado. Tem um seguro de vida, em caso de falecimento. Um dia vai acontecer, porque a vida é finita, mas espero que seja muito longe. Ninguém quer utilizar agora. Exato. Tem um seguro contra incêndio da minha casa, mas ninguém quer utilizar, porque gera um transtorno. Mas, se numa eventualidade acontecer, é isso que você bem colocou, né? Aí vai ter exatamente essa certeza, de reparação. Porque a seguradora tem como arcar com esses custos. E talvez nem sempre o médico tem, a depender do valor da condenação, como suportar com seu próprio patrimônio uma condenação. Porque é uma temática que desenvolve, aliás, sempre foi assim, acho que sempre vai acontecer essa parte da discussão da responsabilidade civil, com a especificidade na atuação médica, ela está sempre em construção, em modificação, porque novas buscas, novas procuras, novas especialidades, tecnologia, conhecimento, ele vai sempre sendo aplicado, o direito ele vai se transformando também juntamente com isso. Não sei se na experiência de vocês que vocês têm notado nessa parte da responsabilidade civil, né? Tô caladinho aqui, porque eu quero pedir uma caneta e um papel que eu só tô aprendendo. Que nada. Então a gente vai aprender com você, Lau. Vou te ceder, mas não com essa intenção. Mas primeiro eu queria agradecer, não falei até agora, agradecer o convite ao Dárcio, a Carolina, vou pedir licença para chamar de Cacá também. Claro. E não precisa do doutor, tá, Karina? Vamos esquecer isso aqui, mas muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse podcast. O Dárcio, que foi o primeiro escritório que eu trabalhei quando eu formei, foi do Dárcio, junto com o Leonardo Bahia. Então, um aprendizado que eu tive muito grande. É um amigo hoje, a gente continuou o contato aí, às vezes mais distante, às vezes mais próximo, mas o contato aí ao longo desses anos. Devo ter um pouco menos de experiência aí pelo tempo que vocês estão falando de formado. Eu estou com 11 anos de formado, mas voltei a minha formação para a área médica. E respondendo a sua pergunta, Dárcio, inicial, por que do tema ser relevante, como está sendo tratado, é fato que a estrutura da relação médico-paciente mudou. E isso é muito interessante trazer para essa conversa. Por que hoje a gente discute tanto responsabilidade civil médica e relação médico-paciente? Porque os tribunais falam tanto, os institutos estão escrevendo e a gente se preocupa com isso, e coisas que há 10 anos atrás não era falado, ou não tanto falado assim. Porque a relação jurídica ou a relação afetiva entre o profissional médico e o paciente mudou. Antigamente a gente tinha um médico naquele cenário de total confiança, era a autoridade máxima quando envolvia o assunto da saúde. Era quase o conselheiro da família. Exatamente. Médico da família. É muito comum você ver médicos que são padrinhos daquelas crianças que eles ajudaram a fazer o parto, são padrinhos de casamento
tratamento, que são tem uma visão sacerdotal mesmo do médico aí. E suas decisões, suas ações eram inquestionáveis. Quando você tem esse laço de confiança, ainda que o médico erre, você não vai ter um processo, né? Ninguém vai processar o seu laço de confiança, primeiro, porque você não entende sobre o assunto, então como que você vai falar que a pessoa está errada? E segundo, porque é uma pessoa que você tem ela como autoridade. Quando a gente começa, aí, desde a democratização, Constituição de 88, e aí depois o Código de Defesa do Consumidor e a aplicação dele, reconhecimento dessa relação médico-paciente como uma relação de consumo, esse profissional com o paciente vai distanciando. Até chegar no cenário que a gente vê hoje, que você é atendido por um médico por 10 minutos, que você sai de lá mal, você sabe o nome dele se você não consultar no seu receituário. Ora, quem que você vai processar mais facilmente? O amigo da família, o parente, ou aquela pessoa que você não tem qualquer contato com ele, que você passa a tratá-lo como um prestador de serviço como outro qualquer. Tanto é que hoje a gente já tem até as nomenclaturas mudando. O paciente, muitas vezes, ele é tratado como cliente ou usuários dos serviços de saúde. Isso é pelas operadoras de saúde, pelos hospitais. A gente vê em prontuários médicos, a equipe de enfermagem, principalmente, escrevendo o cliente, fulano de tal. Então, essa relação muda. E o médico visto realmente como um prestador de serviço. Junta-se a isso ao acesso à informação. Então, hoje a pessoa tem muito mais informação, ela joga no Google e ela já vai no médico sabendo mais que o médico, né? Inclusive, né? O remédio que ela quer. Exatamente. Ela já consultou o Dr. Google, vai lá pedir a segunda opinião. Ela questiona o médico. Questiona da decisão. Discorda, ela já chega com qual receita que ela quer tratar. Eu preciso deste remédio. O tempo que ela precisa de repouso, o atestado médico, o relatório médico que ela precisa. Já vi um médico que divulgava, que ele falando, se você vem aqui pedir uma segunda opinião do Dr. Google, eu sugiro o Yahoo. É exatamente isso. E vai questionar. Então, isso tudo faz com que as demandas aumentem. É um afastamento também, né, do paciente. Imagina quando você chega... Falando paciente, falando cliente, mas um médico, igual no caso do advogado, mas você como um médico, o paciente já chega sabendo mais do que você, já cria uma situação, tipo, então não precisa de mim, não é? De uma implicância, uma falta de simpatia. Exatamente. E aí vira aquilo que não deve virar, que é todo paciente hoje visto pelo médico como um potencial inimigo. Sim. Porque em todo momento o médico tem a sensação, e aí principalmente levando para a área estética e eletiva, a sensação de que aquele paciente pode ser um eventual inimigo aí num processo. E aí você passa a aplicar por parte dos médicos aquilo que a gente chama de medicina defensiva. O médico já não atua mais pensando, e aí não generalizando, tá? Mas é uma visão que já tem no mercado hoje. Ele não atua mais visando o melhor para o seu paciente, mas visando se resguardar. Então, você vê inúmeros pedidos de exames que aí você pergunta para o médico, por que você pediu? Você acha que precisa? Não, para mas excluir uma se responsabilidade, eu não peço e eventualmente o meu diagnóstico está equivocado, esse paciente vai me processar, então eu coloco ele para fazer tudo quanto é exame, e aí você pensa, isso é positivo. Não necessariamente. Você expõe o paciente a riscos de radiação contraste, e tudo mais. Você encarece o sistema, então cada vez mais a saúde fica mais cara, e isso afeta o que a gente paga de particular, afeta os planos de saúde, afeta o próprio SUS. Então você gera uma cadeia de problemas aí dessa relação, e aí vem, inclusive, a questão do seguro que que a gente estava conversando aqui. Hoje indispensável para o médico. Mas não necessariamente para ele se proteger de eventual condenação, mas sabendo que ele vai ter um problema até para os custos envolvendo esse problema. Porque se a gente pensar no médico que é processado e ao final essa ação é julgada improcedente, por exemplo, você fala, então não precisava do seguro. Quem que arcou com os honorários iniciais, que muitas vezes o paciente tem justiça gratuita e não vai ser reembolsado, e são honorários caros? Quem que arca com assistente técnico que você precisa contratar para eventual
perícia. Uma defesa hoje médica, para ao final ser julgado improcedente, eu falo que chutando por baixo que ela não sai menos de 30 mil reais, se ele for pensar nisso, todos os gastos. E pode ir muito além. A depender até da complexidade de uma prova técnica, a depender do que está acontecendo ali, como regra, ela é a prova mais cara que vai acontecer. Né? Do próprio perito, do próprio assistente técnico também. Então, o seguro serve muito para isso também, para resguardar. Olha, eu vou ter um resguardo da minha defesa, mas não necessariamente que não tem problema eu ser condenado e o seguro está aí para isso. Não, até porque o seguro não blinda processo ético. Então, se ele for acusado aí de eventual má prática médica, possivelmente ele vai sofrer um processo ético e o seguro não cobre isso, não cobre eventuais procedimentos criminais. Então, o médico tem vários processos aí que ele pode sofrer criminal, um homicídio culposo, lesão corporal e assim por diante, que o seguro também não vai blindá-lo disso. Então, o seguro não protege o médico irresponsável, o médico negligente, imprudente. Né? O seguro está aí para resguardar de que ele pode exercer a medicina com a melhor técnica, mas sem ficar preocupado com, nossa, esse paciente vai me processar e eu preciso juntar dinheiro para pagar o advogado ou outras despesas mais. É verdade. E até porque não é nem só a segurança de cunho patrimonial, digamos assim, que o médico pensaria, porque ele também não quer, porque gera um desgaste, ainda que no final você não tenha responsabilidade nenhuma, o profissional da saúde, o médico, ele agiu com todo o zelo, cautela e técnica possível, gera um desgaste, não só temporal e emocional, a própria reputação. Porque vai sempre alguém sair, ele foi processado, e nem sabe por quê. Exato. Não vou contratar não, porque ele já respondeu um processo. Eu não quero saber o resultado do julgamento, Às vezes não teve nada a ver uma coisa com outra, foi uma pessoa de má fé, por exemplo, querendo um dinheiro fácil, acontece, a gente nunca pode generalizar nem para um lado nem para o outro, mas essas coisas acontecem, né? Não tem como negar. E por se tratar de relação de consumo, o paciente que se diz lesado, ele vai ajuizar a ação contra o maior número possível de pessoas. Às vezes o médico em si também não está envolvido, às vezes é uma falha técnica de algum aparelho, enfim. Então tem nem houve essa falha, né? Exatamente. Ele entende que houve a falha e não houve. Exato. Desculpa, pode ir. Aproveitando, como ele bem disse, o Bruno bem disse, o seguro não cobre, né, a responsabilidade penal nem administrativa do médico. Então, isso é muito nefasto para o médico, ainda que tenha a sua responsabilidade segurada, se envolver numa situação dessa, né, o que não deixa dele ser precavido em todos a sua atuação. Né? E aproveitando também o ensejo, essa questão de cobertura e exclusões, né? Coberturas e exclusões, isso tem que estar muito bem identificado, pormenorizado nas minutas. Então, aquilo que não há, porque para o STJ isso é muito claro. Se não há previsão pormenorizada na apólice, não há cobertura. E as seguradoras elas vão tentar a todo tempo se eximir, alegando que tal fato ou tal ato não se enquadra no âmbito de cobertura. Então, essa fase pré-contratual do seguro de responsabilidade civil, de um seguro, né, num contrato seguro, geral, né? Ela é muito importante, porque ali envolve também um aspecto subjetivo, né, tanto do médico quanto da seguradora, de colocarem na mesa todas as cartas de forma transparente para ver o que vai ser incluído e o que vai ser excluído. Então, envolve muito essa questão da boa-fé subjetiva do médico ao relatar todas aquelas informações prévias necessárias para o âmbito de cobertura. Sim, com certeza. Assim, por curiosidade, que agora me veio na mente, a gente estava falando da questão ali do médico, da família, o conselheiro, quer dizer, era há alguns anos isso, ainda tem, mas muito menos, quase que era o generalista, era o pau para toda a obra ali, estava junto com a família, amigo, padrinho, enfim. E não medir esforços realmente para fazer o melhor, sem dúvida nenhuma. Com o passar do tempo, foram cada vez mais, isso é uma tendência não só na área médica, do direito ou qualquer outra, a especialidade. Vai ficando cada vez mais específico. Aquele que é específico não unicamente em cirurgia do dedo mindinho. Estou falando uma bobagem aqui, mas para ficar bem específico. Não, sou especialista só aqui na questão, sou um ortopedista e trabalho única e exclusivamente com o pé.
ou só o joelho, ou só o cotovelo, ou só cardiologista e mais nada. Tem várias especialidades. Em razão dessas questões também de especialidade, talvez até esse distanciamento daquele conselheiro. Você vai no conselheiro, no médico da família, o antigo ou familiar, não, vai no fulano, vai no ciclano e já vai colocando. Isso tem afetação também nessa busca de contratação por seguro de responsabilidade civil, ou tem algumas peculiaridades, por exemplo, a do cardiologista, ou do ortopedista, ou do neurocirurgião, por exemplo, tem essa discussão, há algumas diferenças nessa contratação de seguro, ou segue mais ou menos uma linha? Não, existem algumas diferenças, porque existem áreas mais judicializadas, de maior risco, e que, portanto, os prêmios, que é a mensalidade, né, do seguro, a contraprestação, ela vai ser, obviamente, proporcionalmente maior. Então, existem várias situações com relação à área, com relação a auxiliar ou não auxiliar. Então, isso depende muito e que vai impactar diretamente no valor do seguro. Vocês têm uma ideia, assim, mais questão cardíaca? Eu tenho até... fiz uma tabela aqui, se vocês quiserem ir falando enquanto eu acho. Porque hoje em dia tem muita questão da cirurgia plástica, cirurgia eletiva, né? Então, eu vi mesmo essa tabela no seu livro, Karina. A minha versão, que eu vou receber a segunda agora, mas eu estou na primeira, eu acho que a primeira não tinha essa tabela. Enquanto a Karina acha a tabela, a gente tem que pensar que todo seguro, ele é uma análise de risco-benefício, né? Então, a empresa seguradora, ela está ali para oferir lucro. Exato. Então, ela vai fazer uma análise de risco e aí tem todos os cálculos atuariais para relacionar aquele risco com o risco que ela tem de ter que arcar com aquele seguro, o valor e o que ela precisa receber. Então, a gente tem áreas mais processadas, que os seguros são mais caros. Hoje, cirurgia plástica estética, você encontra seguradoras que nem fazem o seguro de responsabilidade civil nessa área, é uma coisa mais difícil, são seguros mais caros. E isso impacta tanto, Dárcio, que na hora, e a Karina falou isso muito bem lembrado, na hora de se fechar um contrato, tem que lembrar disso, porque se você coloca lá e eles perguntam, atua na cirurgia plástica estética? Se você coloca que não, e o procedimento que você fez e que precisou do seguro foi relacionado a uma cirurgia plástica estética, eles não vão cobrar. Não vão cobrir. Tem muito residente que contrata o seguro e ele ainda está na residência, por exemplo, de cirurgia plástica, e ele coloca que ele não é cirurgião plástico. Mas às vezes o seguro vai negar, porque o procedimento que ele estava fazendo ainda aqui na residência era uma cirurgia plástica. Entendi. E aí tem esses pormenores. E aí, claro, você vai lá, eu acho que talvez nem seja a cirurgia plástica estética mais processada, talvez, salvo o melhor juízo, a ginecologia obstetrícia também é uma área muito levantada de processo, mas estão ali principalmente entre as duas, cirurgia plástica principalmente estética e a ginecologia obstetrícia. Não que não fossem pesados esses outros, mas eu achei que era uma coisa mais... Acho que a gente tem eu, pelo menos, tanto medo de uma questão cardíaca, né? Que a gente pensa que é o mais grave. Eu acho que a questão do processo em si, a gente vê muito aumento com aquilo que não era esperado. Por que a gente fala da ginecologia obstetrícia e da cirurgia plástica estética também? Quando uma pessoa busca uma cirurgia plástica estética, ela já está bem. Ela quer melhorar. Então, ela não espera que dali ela vai piorar. É um momento de extrema felicidade, que quando há um dano, isso abala muito mais. A mesma coisa de ginecologia obstetrícia. A pessoa está grávida, ou nós estamos falando de uma vida que está vindo. Então, um momento de felicidade, o nascer de um filho, se há qualquer problema ali que gera uma sequela nesse bebê, ou o óbito do bebê, ou até da mãe, se desestabiliza toda a família. Então, são danos e sentimentos gerados ali muito maior do que, por exemplo, uma cirurgia cardíaca complexa. É verdade. Mas que você pensa, olha, a pessoa já está com problema no coração. Eu vou fazer para salvar. Pode dar várias coisas erradas, mas ele precisa passar daquilo. A família, às vezes, já está pensando, olha, se ele não fizer, ele vai morrer mesmo. Se ele fizer, tem uma chance dele sobreviver. Entendi. Então, essas situações de terapêuticas, tratando doença, você gera o sentimento menor até de intenção de processar. Discute-se aí nessa questão, a questão de obrigação de meio, de resultado, isso daí já está... Na cirurgia plástica estética, sim. A reparadora
nem tanto, né? Mas Desculpa, Karina, Pode falar. Não, isso é interessante. Eu dou aula lá na PUC para pós de Direito Médico e Bioética. E aí eu separo a aula e falo, olha, aqui nós vamos fazer a parte acadêmica, que todos os livros trazem. E aí a gente tem que fazer esse estudo de o que é obrigação de meio, o que é obrigação de resultado. Hoje, a área médica, em regra, é enquadrada na obrigação de meio, não pode prometer o resultado. Tem a área médica e esse fator aleatório. Então, e aí os tribunais já vem entendendo e está quase que pacificado isso, que a cirurgia plástica puramente estética ou embelezadora, ela é uma obrigação de resultado. E é importante a gente fazer essa divisão para quem é do direito, que a obrigação de resultado não tem nada a ver com responsabilidade objetiva, né? Então, a obrigação de resultado, você continua sendo a responsabilidade subjetiva, ou seja, você tem que comprovar a culpa, só que o que eu faço é inverter o ônus da prova, porque eu presumo que se eu não obtive o resultado, houve alguma falha. Então, eu inverto o ônus da prova. Na prática, e quando a gente vai para a advocacia, eu falo que isso é discutir sexo dos anjos e não muda nada. Porque, sendo obrigação de meio ou não, o judiciário tem invertido o ônus da prova por alegar que o paciente é hipossuficiente tecnicamente para produzir essa prova. Então, ele inverte do mesmo jeito. Meio ou resultado. Meio ou resultado. Transfere-se o ônus para o médico de produzir a prova. Então, a gente fica discutindo se é de meio ou de resultado só pela inversão do ônus da prova, sendo que no judiciário é praticamente indiferente isso. O médico que for processado, ele vai ter que produzir a prova de que ele não errou. Ele vai ter que trazer todos os elementos, seja de meio, seja de resultado, tendo seguro ou não tendo seguro, ele vai ter que produzir a prova de que ele não errou. Em regra, né? Algumas decisões a gente vê aí não invertendo, mas mesmo assim, mesmo nas decisões que fala que não inverte, se o médico não trouxer elementos para mostrar que ele agiu adequadamente, o juiz vai fundamentar que houve a comprovação de culpa ali. Entendi. E só para deixar claro também, porque eventualmente pode haver uma confusão, especialmente às vezes quem é leigo no assunto, essa questão até jurídica, quando se fala muito, porque quando fala assim, o cirurgião plástico, todo mundo já vem à mente na hora, vai fazer uma cirurgia plástica, questão para embelezamento, enfim. Mas muitas vezes o cirurgião plástico atua não com a finalidade de embelezamento, aquilo que o Bruno colocou, que você colocou, Bruno, eu estou desse jeito, eu não posso sair pior. Se eu não ficar melhor, eu tenho que ficar aqui, estabilizado. Aquela embelezadora. E tem o cirurgião plástico, continua sendo cirurgião plástico, que ele pode fazer uma intervenção médica de cunho reparador. Aquela pessoa, por exemplo, que sofreu uma queimadura, um acidente automobilístico, e ela precisa passar por uma cirurgia plástica para reparar de alguma forma. Aí fica também aquela questão, será que aí ele também, por ser uma cirurgia plástica, não seria razoável que fosse uma obrigação de resultado, porque ele não está prometendo um resultado que a pessoa foi em plenas condições e vou buscar aqui o embelezamento. E você me garante esse resultado? Por isso que eu estou vindo aqui. Né? A grosso modo. E aquela reparadora, vou fazer o meu melhor aqui para tentar minorar, amenizar esse dano que você sofreu, por exemplo, num acidente de carro, numa queimadura, alguma coisa nesse sentido. Exato. Né? Penso eu aqui. São duas situações. E essa cirurgia estética reparadora, ela é muito similar, obviamente, à obrigação, academicamente falando, de meio do médico. Eu achei que tabela, gente. Não há essa divisão. Perante o Conselho Federal de Medicina, a especialidade é cirurgia plástica. Não tem estética ou terapêutica. Essa divisão foi feita a partir do momento da atuação e para o leigo. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina ainda insiste em não reconhecer a especialidade da área estética como uma especialidade médica. Então, você tem a dermatologia, você tem a cirurgia plástica, você tem no nutrólogo e outras especialidades que elas vão tratar tanto a parte estética quanto a parte terapêutica em si. A gente tem o João 23, que é um dos principais centros aí de tratamento de queimados, onde a gente tem vários cirurgiões plásticos atuando ali dentro justamente com a parte reparadora. E nos julgados é feito essa distinção. Tanto é que a gente tem julgados onde parte é reparadora e aí analisa-se com os olhos da obrigação de meio, e aí parte do julgado fala, não, nesse aspecto aqui, ele já foi para a área estética e
E aí, então, olha-se com o olhar da obrigação de resultado. Continuo achando que isso, na prática, indifere. A pessoa teve um câncer, precisou um câncer de mama, precisou retirar a mama, mas ela vai colocar silicone depois. Isso é terapêutico ou estético? É os dois. Sim. Você vai olhar com obrigação de meio ou de resultado? Os dois. Na verdade, você vai olhar se o médico agiu corretamente, se ele buscou todo o que tinha ao alcance dele para atingir o resultado, mas se o resultado foi por culpa dele, ele vai ser responsabilizado. Negligência, imprudência e perícia. Se foi por fatos alheios, e aí a gente tem as excludentes de responsabilidade, se não teve o nexo, se foi culpa exclusiva da vítima, ou se foi um caso, uma fatalidade mesmo que pode acontecer. Exato. Lembrando que na área médica, na área da saúde, qualquer procedimento médico envolve risco, sendo ele reparador ou estético. Não há a possibilidade de isenção. E eu brinco que todo procedimento médico, Cacá, ele é experimental. Porque por mais que o médico tenha feito 1000 cirurgias, em você ele nunca fez. Então, a forma como seu organismo vai responder à técnica dele, para ele é experimental. É a primeira vez. Eu posso fazer a mesma cirurgia do joelho, por exemplo, do que o Darcio, com o mesmo médico, com a mesma técnica. E a minha cicatrização vai ser diferente. Eu ficar com uma cicatriz muito feia, escura, e o Darcio nem aparecer. Então, não dá pra gente ficar também baseando nisso. E aí, mais uma vez, na prática mesmo, não dá pra eu falar, é de resultado. Não, gente, porque eu não posso garantir o resultado. Sim. O que eu tenho que mostrar é que eu agi corretamente. Exato. Até nessa própria cirurgia plástica embelezadora, por assim dizer, a gente fala muito na questão até do dever de informação prévia, de esclarecimento. Opa, eu vou sentar aqui com o meu paciente, ou com os familiares, ou com o eventual responsável, vou explicar tudo. Quero documentar também, o médico quer se resguardar, a clínica quer se resguardar, vamos documentar, eu quero te explicar, quero te esclarecer, para que você, que o seu consentimento para uma atuação médica seja livre, seja bem compreendido. Você entende os riscos aqui que pode acontecer. Até numa cirurgia plástica embelezadora, por exemplo, quero arrumar a orelha, o nariz, o lábio, enfim. Você está aqui para ficar melhor, não pior. Mas é uma intervenção médica. Exato. Pode acontecer alguma coisa que, se avaliado tecnicamente, a minha melhor técnica médica, ela foi feita dentro dos padrões e critérios médicos, tudo corretinho, tudo bonito. O corpo dela, como você disse, pode ter reagido de outra forma, pode ter rejeitado algum medicamento ou qualquer situação que seja. Exato. E, peraí, qual o agir do médico? Foi correto. Mas era uma cirurgia embelezadora, uma obrigação de resultado, etc. Mas aqui está todo o esclarecimento prévio. Vem tendo algum entendimento nesse sentido, assim, de... Essa questão, consentimento, você fala? Ainda que seja essa obrigação de resultado, mas, olha, eu estou te colocando todos os riscos aqui. Porque há alguns anos, eu acho que eu era estudante ainda, eu vi algumas decisões que... Aquele risco, como o Bruno bem colocou, é inerente à atividade médica. Exato. O risco é inegável, não tem como falar que não. É inerente. Houve uma atuação médica. Até então, o médico não estava errado. Aconteceu algo. Mas em razão de não ter feito uma exposição prévia, um esclarecimento prévio, um consentimento, uma informação, explicando para a pessoa, para que aí sim ela avaliasse, tem esses riscos, então eu não quero. Ou tem, eu vou assumir porque está em jogo aqui, esse risco vale a pena ser corrido por um bem maior, por um benefício maior que eu vou receber com essa atuação médica. Mas não pela atitude, pela atividade médica em si, mas pela não opção para que aquele paciente fizesse ali aquela deliberação livre, consentida, entendendo os riscos. Você quer falar também? Não, eu ia anotar, porque eu não perder. Não pode responder, que depois eu pergunto aqui. Essa questão do consentimento, né, Bruno, está sendo muito discutida também, está muito em voga, porque aquele emaranhado de palavras, naquele termo de consentimento que nós todos certamente já assinamos, aquilo ali não tem o condão de excluir uma eventual responsabilidade civil. Então, veja bem, você está assinando ali aquele emaranhado de palavras, de letras, em que o médico, né, ou alguém, né, por ele, redige
e expõe ali, consigna naquele instrumento todos os possíveis riscos de tudo. Você assina, não, eu atesto até o meu próprio óbito aqui. Isso não tem. Mas assim, a gente não toma nem suquinho, né? Exatamente. Tá ótimo. Você não vai passar, né? Você não quer tomar nenhuma injeção. Aquele termo que a gente assina normalmente não tem a força de excluir a responsabilidade civil. Ele tenta se resguardar ao máximo naquilo ali, meio que empurrando para o paciente a assunção de toda a responsabilidade, só que aquilo não tem a força de excluir. Porque o consentimento, na atualidade, tem que ser consentimento informado, livre e esclarecido. Então, informado é colocar realmente todas as informações possíveis, como você falou. Livre porque o paciente ele tem o livre-arbítrio de se submeter ou não àquele tipo de tratamento. E esclarecido, porque ele tem que realmente, o médico tem realmente que aferir se aquele paciente compreendeu todos os possíveis riscos e benefícios. E se, em razão disso, ele quer ou não se submeter ao tratamento. Normalmente, é uma secretária que entrega, não estou desmerecendo de jeito nenhum, mas uma pessoa que não tem o conhecimento técnico do médico para poder fazer, cumprir da forma devida esse esclarecimento. E isso acaba gerando o dever de indenizar, e às vezes tem até uma decisão que eu coloquei no livro, em que um médico foi condenado ao dever de reparação sem que tenha havido naquele paciente danos físicos. Ele não teve dano, nem material, nem moral, mas foi violada a autodeterminação dele. Ele não queria se submeter a um tipo de tratamento, a vontade dele deveria ser, prevalecer, não foi observada, não que ele tenha saído com piora na sua saúde, mas pela mera violação da autodeterminação, o médico foi condenado. Até porque não é nem só uma questão aí de atuação médica, de reflexos jurídicos, mas também de uma autorresponsabilidade, tanto do médico quanto do paciente, para que o paciente também entenda que ele tem uma responsabilidade, ele tem um dever, ele tem que entender aquilo que ele está se submetendo também, entender as eventualidades, as intercorrências que possam acontecer também. Exato. Até porque tudo tem um grau tem uma subjetividade muito alta aqui. Uma situação perfeita, corretinha, talvez alguns efeitos ou resultados que são inerentes àquela atuação, àquela intervenção médica, Sim. Aquilo é natural, é o esperado, mas talvez pelo desconhecimento seria tolerado por mim, talvez não pela Cacá. Aí entra a questão aí da minha subjetividade e eu ficar inconformado. Exato. Não ficou tão bom, eu não gostei. Se eu soubesse, eu preferia assumir outra coisa, outro risco, não queria esse resultado aqui, até para mitigar um pouquinho isso daí. Eu acho que não vai resolver, a gente não vai... Né? Exatamente. A expectativa de cada um, às vezes Exatamente. a pessoa vai fazer uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz e tem a expectativa de ficar igual um modelo de um filme americano. E talvez seja impossível. É uma expectativa irreal. Por mais que consiga melhorar, não chega à expectativa dela. Então, isso seria um erro se não atingir a expectativa? Depende. Foi prometido, não foi? Foi trabalhada essa expectativa? Só para complementar essa questão do termo de consentimento, na verdade, o núcleo disso tudo é a autonomia da vontade. Exato. Né? A gente está trabalhando aí com a pessoa que sujeita de direitos e deveres, que constitucionalmente tem direitos fundamentais ali garantidos, inclusive a vida, a integridade física, a dignidade, e que ela precisa e pode decidir o que vai ser feito sobre o corpo dela. E o médico tem o dever de respeitar isso, o dever jurídico, legal, dever ético. Então, o Código de Ética Médica vai trabalhar esse dever do médico de respeitar a autonomia da vontade e esclarecer o paciente em todos os momentos. Desde o inicial do preâmbulo do Código de Ética Médica até o final é falado sobre o respeito da autonomia da vontade. E, então, o médico precisa, no primeiro momento,
possível de atendimento e esclarecer o paciente de todas as circunstâncias da vida dele. Os riscos, benefícios, a situação de saúde dele, para que ele possa. E aí, antigamente, a gente falava só de termo de consentimento informado. Hoje, a gente já complementa termo de consentimento livre e esclarecido. A professora Luciana Dadalto, ela explica muito bem isso, falando da autonomia da vontade, que ela fala, olha, para você exercer a autonomia da vontade, você primeiro tem que estar esclarecido, você tem que saber todas as circunstâncias, tudo que pode acontecer ou não, todas as suas opções, então você precisa ter opção. Se você não tem opção, você não decidiu livremente. Olha, você precisa fazer isso. Tá, mas e aí? Não, é isso. Ah, então eu decidi. Não decidiu, você só tinha essa opção, não tem como você decidir. Então, opções, ainda que a opção for não fazer nada, olha, a gente pode não tratar. Ah, e se eu não tratar? Se você não tratar, expectativamente, a evolução da sua doença é essa, ou esteticamente você vai continuar assim, mas se você fizer, você tem esses riscos e benefícios. E ele tem que ser capaz de decidir, ou então ter alguém responsável pela decisão por ele. Então, isso tem que ser respeitado. E salvo alguns procedimentos específicos que terão resoluções próprias no Conselho Federal de Medicina, o que é obrigatório é o consentimento livre e esclarecido. Não há norma que exija o termo de consentimento. Exato. Então, isso é importante, porque muitas vezes o médico procura... Tem que ser por escrito, né? Cadê o documento, né? Eu tenho o termo. Não, gente, o paciente foi esclarecido, ele consentiu. Não, ele assinou o termo. Não, pronto. É uma prova difícil para o médico, né? Acho que está pronto. O termo de consentimento, na verdade, é a melhor forma de indício de prova de que o paciente consentiu. Mas o importante mesmo é o pré. O termo, ele é só o final. E essa prova é muito difícil de ser feita, né? Perfeito. E aí, o que a gente já está trabalhando hoje, eu, por exemplo, indico muito para os nossos clientes lá do escritório, não tem nada que impeça que esse termo, por exemplo, esse consentimento seja feito por vídeo hoje com tecnologia. Deve ser isso mesmo. Na cirurgia plástica, a gente trabalha muito hoje indicando aos médicos que, por exemplo, orientações pós-cirúrgicas. Isso tem que estar no termo. Isso, por que não fazer um vídeo e mandar para o paciente esclarecendo? Olha, você acabou de passar por uma cirurgia, por uma lipoaspiração. O seu pós-operatório vai ser isso, isso, isso. Você vai passar por essas dificuldades. Pode aparecer vermelhidão ou não, seroma, por vídeo. Porque o paciente consegue entender numa linguagem simples para ele, em vez de termo que a gente... Nem a gente que é jurista, a gente não lê. Você vai contratar um plano de telefonia, você não lê aquele contrato. Não lê nada. Quanto mais é o paciente com relação a termos técnicos. Então, um vídeo bem esclarecido. A gente já fala com a autorização do paciente, que é melhor para manter a relação. Mas por que não filmar essa consulta inicial, essa conversa, para mostrar, olha, você entendeu? Tem alguma pergunta? Você ficou com dúvida? Você sabe como vai ser? E, ao mesmo tempo, não fazer promessas falsas, né? Essa questão aí que hoje é muito trabalhada na rede social de antes e depois, de promessa de resultado. Falo que é obrigação do médico, apesar de... na prática, não ser interessante essa discussão de obrigação de meio de resultado. Isso foi tema do meu trabalho de conclusão de curso da especialização. Mas eu falo, olha, todo médico tinha que ser obrigação de meio, independente de ser estético ou não. Todavia, quem promete resultado se vincula a ele. Então, pode ser obrigação de meio ou não. A partir do momento que você promete um resultado, você está obrigada a atingir. Então, você vai num cirurgião hoje, ele vai abrir uma imagem lá e vai falar, olha, você vai ficar assim. Ele aumentou sua expectativa, você ficou com aquilo. Aí não adianta nada colocar lá nas letrinhas pequenas, mas isso é só... Não, você já fixou naquela imagem, a gente é visual, então a gente fica... Ele pode falar dali para baixo todos os problemas que você vai ter, que você não vai acreditar que aquilo é com você. Você vai ficar na imagem. E o que eu acho que é muito grave é porque a gente está pensando só numa questão do médico que pode falar alguma coisa, prometer alguma coisa, mas há um grande número também, e isso é muito preocupante, do cliente, consumidor, do paciente, que não se preocupa em tomar as medidas necessárias antes de uma cirurgia, que não toma um antibiótico, que não deixa de beber, que não faz o repouso que era necessário, que não faz o jejum, que depois da cirurgia também acha que está ótimo e sai dirigindo, ou não faz novamente o repouso, não permite, cada um tem seu organismo, sua forma do corpo reagir, mas assim, na hora você precisa ficar 10 dias deitado, no segundo dia não sentiu dor, tá ótimo.
ótimo, a vida é normal. E aí, quando dá o problema, a culpa é do médico. Exato. A responsabilidade é do médico. Então, assim, a prova do médico também é muito difícil. Muito. Porque eu achei super interessante essa questão de mandar mesmo um vídeo, porque é mais uma forma de mostrar, olha, eu encaminhei e foi super esclarecedor. Daí, o cliente, paciente, querer e cumprir também é uma outra realidade. Exato. É porque é igual assim, tomei o segundo dia do antibiótico, eu tô passando bem, tem muita gente que corta o medicamento. Na cirurgia é a mesma coisa. Enquanto você tá sentindo dor, você tá de cama quase que em coma. Melhorou um pouquinho, você acha que é capaz de fazer todas as atividades. E isso compromete tudo. E a culpa vai para quem? Depois de uma situação. Porque como que o médico vai provar que aquela pessoa não fez o pós-operatório da forma devida? Não, o organismo dele inflamou, deu aquela infecção, porque... Né? E, na verdade, foi um excesso de um esforço, alguma coisa, uma alimentação inadequada. Milhões de situações que podem acontecer disso, né? Esse pós-operatório, ele é muito importante. Mas antes também, né? Exato, só que ele foge ao controle do profissional. Sim. Porque, quer dizer, aquilo faz parte do êxito de uma intervenção médica, no caso, mas ele não tem aquele controle. A pessoa tá fazendo o repouso dela correto, tá tomando remédio, tá fazendo uma limpeza, enfim, eu já vivenciei uma situação dessa, não foi era com cirurgia, era com dentista, e a época a paciente, quer dizer, ela manejou uma ação em favor da dentista, só que estava demonstrado que foi tudo correto, inclusive todas as recomendações. Talvez tenha faltado uma prova mais eficiente para poder falar, olha, eu estou simplesmente provando aquilo que eu efetivamente fiz, só que não tinha como fazê-lo. E a paciente, quer dizer, ela fez tudo errado. Olha, você tem que ficar 15 dias sem tomar sol. No segundo dia já estava na praia. Eu já estava, olha, você não pode comer isso, já estava comendo. Tem que fazer uma limpeza, já está cutucando a boca com um palito de picolé. Sabe? Literalmente foi isso. Então, o que aconteceu? Só que recai depois no colo do profissional. É um e aí ele tem que ficar se armando de todas as formas, de todas as estruturas, de todos os meios de prova, pensando, nossa, eu vou fazer isso, mas eu preciso mandar, eu preciso fazer aquilo, contando com a irresponsabilidade do paciente. E outra coisa, quando vai na cirurgia, tirando um aspecto clínico, que o médico é capaz, obviamente, de analisar e falar, não, clinicamente está tudo bem antes da cirurgia, ele tem ali como garantia o exame, né, o pré-operatório. Aí você vê a questão da coagulação, questão cardíaca, tudo que vem. Mas você não sabe se a pessoa, no dia anterior, fez o exame. Os exames são mais ou menos pedidos com mais ou menos uns 30 dias, não é isso? Dependendo, sim. Depende do tipo da cirurgia. Da cirurgia. Mas aí, o exame estava ótimo. Dali, do dia anterior, os 3 dias antes da cirurgia, a pessoa também já fez tudo que não podia fazer, que não era recomendado. Então, bateu o olho, o paciente está ok, por fazer tudo bem, e não estava. Então, não existe essa responsabilidade, essa boa-fé. O paciente também chega, e como cliente, ele chega na mão do médico, ainda voltando naquela cultura antiga, assim, vai salvar. Ele vai resolver porque ele é médico. Então, não foi porque eu não me precavi. Não, eu não bebi muito. Né? Eu não comi muito que eu não poderia comer. Não, meu jejum eu tinha que ficar de 10 horas. Não, fiz de 8. Qual a diferença? E isso tem toda uma interferência no procedimento. Então, é muito complicada a situação. De um lado, o paciente, consumidor, cliente, que entrega a sua vida, a sua expectativa para o médico. E de um outro médico que tenta resolver, que quer resolver, que é diligente para isso, competente para isso. E os dois ali naquela insegurança. Nossa, será que ele fez tudo certo? Nossa, será que ele vai fazer tudo certo? E havendo a possibilidade de todos os dois não terem agido de boa fé. E aí, quando dá o problema, vai para o judiciário, vai para as seguradoras, né, ao final. E é vantajoso. Sabe? E hoje em dia, eu ia perguntar para vocês... ainda é muito vantajoso para as seguradoras, esses seguros, né? Essas vendas. Ou seja, tem menos ajuizamento do que elas esperariam. Ou não? A seguradora, ela menos sempre condenação, faz toda aquela análise de risco. Mas se ainda é vendido bem, é porque no final da situação ela ainda tem lucro. Muito lucro. As condenações devem ser ou menos ou em valor menor do que o esperado, não? Com certeza. Eu não vou ter as estatísticas aqui agora, mas eu posso apostar que entre o número de ações envolvendo o médico que entra no judiciário mineiro, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, e o número de condenações, essas condenações não devem chegar a 10% com toda certeza, Então, o aumento da judicialização, ele não vem acompanhado do aumento de condenação de médicos. O judiciário, ainda assim, é mais conservador e mais cauteloso ao condenar um médico,
por tudo isso que a gente já falou, e eu entendo que deva ser assim também. O que a gente precisa demonstrar em processo judicial é se foi cumprido as obrigações de cada um. A responsabilidade civil é o descumprimento de uma obrigação originária que gera um dever secundário, que é de indenizar. Se você demonstrou que você cumpriu a sua obrigação originária, não há que se falar em indenização. Então, no caso, eu entendendo que a obrigação do médico é fazer uma cirurgia de forma técnica, esclarecer o paciente, fazer o acompanhamento, e eu consigo comprovar isso, e aí eu concordo com vocês que algumas dessas obrigações são difíceis de comprovação, mas se eu consigo minimamente comprovar isso, o resultado adverso ali naquele caso, ele não pode ser indenizável, né? Ele tem que ser excluído ali de indenização, porque pode ser pelo pós-operatório ou pelas condutas do paciente que ele não observou, e é difícil de provar, apesar de que hoje a gente já consegue fazer, a gente tem processo lá que a gente vai no Instagram da paciente e mostra que tá na praia, tá na farra, aí você não consegue, ela não posta, mas aí você consegue, buscando por marcação, você consegue achar que dias depois ela tava... A necessidade de ostentação compromete, né? Principalmente na área estética, porque a partir do momento que ela fez e ela se sentiu melhor, bem, né? Ela quer sair, quer mostrar. Então, ela ou ele, né? E quer mostrar. Então, a gente consegue buscar isso, e aí é muito importante a presença do profissional no contato com o paciente. Então, hoje, com o WhatsApp, é muito comum a gente ver esse diálogo. E aí, na hora que tá tudo bem, o paciente até relata pro médico. Tô ótimo, feliz, né? Eu saí ontem, mas hoje eu tô sentindo um pouquinho de dor. Porque ainda ele acha que, olha, vai resolver. A tela, agora né? Joga pras nuvens. Então, isso você consegue produzir uma certa prova. Mas é difícil. Então, o que ele tem que preocupar é o que eu consigo provar do meu lado. Eu vou fortalecer as minhas provas aqui do meu lado, vou fazer tudo certo. E aí entra a obrigatoriedade de um prontuário médico bem preenchido, bem anotado, essas informações com o paciente, esse diálogo, sempre que possível registrar com vídeo, com termo, com assinatura, termos de consentimento, por exemplo, a gente gosta sempre de colocar assinatura com a data em cada página. Se o termo tem 4 páginas, você não vai assinar o final, ela vai assinar em cada página. Quando há uma cláusula ou uma parte do termo bem importante ou específica, a gente coloca para, inclusive, rubricar naquela cláusula, para mostrar, olha, ela leu, de fato, o paciente. Uma relação de medo, né, que tá virando, leu, né? Exatamente, mas porque... é o que a gente precisa fazer. Exato. E sempre que possível, é uma alternativa, esses vídeos, eventualmente testemunhas. Então, ginecologia e obstetrícia hoje é recomendável, claro, que com a autorização do paciente, da paciente, que tenha ali um acompanhante, que o médico, por exemplo, que vai atender numa consulta ginecológica, tem um assistente, uma enfermeira, um técnico de enfermagem ali na sala, para não ficar só na responsabilidade do médico. E aí, como a gente tem a visão de que ele seria o lado mais forte, acaba que do outro lado a gente vai facilitando para pesar, né? Então, é para tentar balancear e acaba desbalanceando do outro lado aí a produção de prova. Então, hoje, a média de 10% aqui em Minas. Eu não tenho a estatística, mas aproximadamente, eu chutaria no máximo 10% de condenação. De condenação. No máximo. Entendi. Ou seja, muita gente sentindo que não teve, né? Muita gente, o tribunal hoje Justiça gratuita, né? Que hoje está mais... O deferimento de gratuito está mais dificultado, tá? Porque não basta mais... Talvez não seja mais dificultado, seja mais criterioso, talvez. Mas pela lei não teria esse critério, né? Se a gente olhasse pelo termo da legislação, hoje em dia tem... antes do deferimento, é pedido os 3 últimos extratos, cartão de crédito, declaração de propriedade de veículo, de imóveis. Teve uma época que a pessoa física, ou melhor, a pessoa natural, como alguns preferem, alguns anos, bastava apresentar uma declaração de hipossuficiência e era deferida. Que é a pessoa jurídica que a lei tinha exige, uma exigência balanço, maior. Mas... acaba que há muitos que precisam realmente, sim, e infelizmente a banalização também de... E aí essas pessoas falam, não, então peço justiça gratuita, vou pagar para ver. Vou pagar para ver. E o resultado vem nesse número de condenação, né? Exatamente. E aí chamando a responsabilidade até pra gente, da gente fazer um trabalho mais detalhado. Porque apesar
dessa banalização do pedido de justiça gratuita. E aí o judiciário dificultando um pouco mais, exigindo algumas comprovações. E eu, nesse ponto, eu sou legalista. A lei fala que basta declaração e que a outra parte que alega o contrário. Eu concordo. Então, assim, o judiciário não tinha que pedir documento. Não tinha. Ele tinha que falar, olha, declarou, defiro. Na contestação, você vem e contesta. Você impugna a justiça gratuita e junta elementos. Até porque vai ser crime a declaração falsa e ainda tem a penalidade civil, né? A imposição de multa. Perfeito. Então, eu concordo com você. Eu acho que tem que ser só... Só que do mesmo lado, se a gente for olhar as ações, mesmo quando tem impugnação da justiça gratuita, advocacia hoje... na grande massa e não se preocupa em impugnar de verdade. É que lá a impugnação vem. A parte não comprovou que ela é assim. Gente, falou e não falou a lei nada. fala que você que tem que comprovar. Traz os indícios. Então vão pedir esbajude, vão pedir renajude. Pelo menos indícios fortes, eu não tenho acesso a muita coisa, indícios fortes que, liga uma luz amarela ali pro magistrado, aí sim ele pedir a apresentação de documentação, porque ele já tem pelo menos no primeiro momento, uma certa, abro aspas aqui, robustez ali de provas, de elementos para poder... Claro. Então você tem, às vezes, uma ação num procedimento estético que custou 30 mil reais. Aí a pessoa contratou um médico particular para fazer um procedimento estético de 30 mil reais, tem um advogado particular e alega justiça gratuita. Aí, olha, já é um indício, chamar isso a atenção, olha, quem faz um procedimento, pode ter alguém que juntou dinheiro a vida inteira, o sonho dela e é pobre, mas já é um indício. Então vamos pesquisar mais. Eu já fiz, por exemplo, e aí eu tive até processo ético na OAB, que foi arquivado, depois me denunciaram que eu estava perseguindo, mas eu peguei o endereço da parte, joguei no Google Earth, a filmagem lá e fui mostrar a casa da pessoa, que tinha piscina, tinha churrasqueira, na internet. Na internet. Aí falaram que eu estava perseguindo. Eu falei, não, gente, a primeira coisa que eu bati o olho, falei, olha, bairro é um bairro nobre, não quer dizer nada, mas vamos pesquisar. São todos indícios. Sim. Então, você tem um indício, você tem outro indício. Aí joga o CPF da pessoa no Tribunal de Justiça hoje, que você consegue ver muitos processos que não são segredo de justiça. Aí um dos processos que tinha era um processo contra uma companhia aérea de uma viagem que ela fez para Disney. Os navios, Pego, printo isso e junta. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho. E hoje, infelizmente, aí eu provoco aqui até os advogados que estejam nos assistindo, advocacia dá trabalho. Se a gente vai fazer uma boa advocacia, a gente tem que pesquisar. Então, correr atrás e parar de fazer essas impugnações de a pessoa não comprovou, então pede aí, juiz, os 3 extratos, imposto de renda. Não, traga elementos e aí sim o juiz tem obrigação de abrir e aí, olha, realmente tem elementos, abre prazo para outra parte. A controvérsia está instaurada aqui. Vamos ver o que se apura eu também acho. Eu tenho um caso no Núcleo de Práticas Jurídicas que a senhora, ela juntou dinheiro da vida inteira e para poder fazer implante dentário, 100%. E deu o maior problema, e foi um sofrimento danado, e a gente não consegue a justiça gratuita. Porque, pro azar dela, igual antigamente emprestava cartão, emprestava cheque, ela, acho que hoje virou um hábito de umas pessoas mais sem recursos, mais humildes, de emprestar cartão. Então, o que você faz? Me empresta seu cartão, vou passar ali. Aí você empresta o cartão, a pessoa passa, depois ela te paga com Pix, ou ela te paga com dinheiro. Então, o cartão de crédito dela tinha um valor alto da fatura, mas não era dela. Ela mostrou pra gente, mas era tanto Pix, era tanta coisa, que não conseguia provar. E era questão de emprestar mesmo. E aí vem o excesso de Pix ainda mostra uma movimentação financeira altíssima. Uma movimentação financeira altíssima, né? E era uma questão assim, ela juntou o dinheiro todo. E não foi, a parte contrária ainda nem foi citada. Isso tudo é a parte essa atuação do juiz, que é lógico, pode ser de ofício, está lá previsto, né, no CPC, mas que foge ao que a legislação impõe. Eu te interrompi, Karine, o que você fala? Já não lembro. Mas aqui, eu queria... Acho que o pessoal deve ter ficado curioso com aquela tabela. Pois é, eu achei ela aqui. O ano passado, eu fui num congresso médico e os médicos, eles fizeram 2 perguntas, assim, que eles tinham muita curiosidade e interesse. Uma relacionada ao que você estava dizendo, Darcio, que é a questão... Um médico falou o seguinte, olha, se eu fizer tudo certinho, se eu usar toda a técnica possível, se eu for totalmente prudente, fizer de tudo, realmente...
E mesmo assim, esse paciente ou vier a falecer ou não vier a ser curado da forma esperada, e aí eu vou ser responsabilizado? Falei, isso é aquilo que a gente estava falando e o Bruno também. A chamada iatrogenia, que é uma excludente, né? Me corrija se eu estiver errado. Da responsabilidade civil. Quer dizer, não houve aí uma atuação, uma conduta comissiva ou omissiva que gerou aquele dano. Não há, né, aquele nexo causal, porque existe o risco inerente a toda intervenção médica, não é? Tá pegando o gancho. A tabela... Não, pode falar. Depois eu complemento aqui com a pergunta. Outra pergunta que eles fizeram. Quais eram as áreas mais judicializadas e quanto que é aproximadamente um seguro? As áreas médicas, né, conforme a tabela aqui, eles dividem, as seguradoras, elas dividem em grupos. Grupos de maior risco e, portanto, maior prêmio. Que é exatamente a ginecologia, a obstetrícia, a cirurgia plástica, a neurocirurgia, oftalmologia com cirurgia e otorrinolaringologia com cirurgia. A cirurgia cardiovascular, vocês percebem que é sempre muito ligada à cirurgia. Cirurgia vascular, cabeça e pescoço e do aparelho digestivo. Então, e ginecologia também. Então, quer dizer, são essas as áreas de maiores riscos. E os valores? E os valores dessas áreas, segundo uma seguradora aqui muito renomada, nacional inclusive, essas áreas de maiores riscos, elas têm uma importância normalmente de 100 mil a 600 mil, que é a importância segurada, é o valor de cobertura. E isso significa, sem chefe de equipe e sem diretor clínico, um valor de seguro anual de 2.600 a 8.700 anual. E numa área de pouca judicialização, de baixo risco, a importância segurada de 100 a 600 mil também, que é o mesmo valor, o seguro R$ 520 a 1.470, isso em final de 2021. Essa tabela tem que ser atualizada, mas pelo menos para as pessoas terem um parâmetro. Né? Porque esse é um plus da segunda edição, né? Eu achei interessante que você falou, tem um termo também, que eu li o seu livro na outra edição. Né? Hoje fui presenteado aqui com a nova, eu e o Bruno. A Cacá foi excluída. Excluída não, aqui, olha, tem dedicar, deixa eu ler ele aqui, ó. Tem dedicatória para minha querida amiga e professora Carolina Freitas, Cacá, com gratidão pela amizade, pela cumplicidade e pela torcida durante toda a construção Bruno, desse ela livro. tirou da bolsa para não ficar sem graça, que ela não ia dar para ela hoje, não. Mas aqui é o seguinte, que eu li no seu livro, achei interessante, que você disse a questão aqui da conduta, né, omissiva e comissiva. Entra naquilo que você intitulou no seu livro, do princípio da beneficência. Da beneficência e não maleficência. Da não maleficência. A beneficência é fazer de tudo, é a comissiva, um agir positivamente em prol do paciente, e a não maleficência... É um agir, né, exatamente, com base na abstenção, né? De não prejudicar. Não prejudicar. Entendi. Mas se você não puder fazer o bem, mal não você não vai fazer. Ou, a grosso modo, muito ajuda quem não atrapalha. Exato. Mas aqui, voltando aqui, até queria te perguntar, Bruno, porque a gente estava conversando antes aqui da gente começar nosso podcast, uma coisa interessante que você falou é de um caminhar, de um entendimento judicial por tribunais superiores. Nem foi um entendimento na área médica, depois que se caminhou, começou a ter essa aplicabilidade também da Supremo, salvo engano, meados de 2019, algo assim que a gente estava comentando. Aí você puder esclarecer para a gente, que eu achei interessante. Não, ótimo. A gente estava comentando sobre quem deve responder esse processo, né? Quando o paciente está insatisfeito ou há um óbito, o familiar vai processar, se o médico pode ser incluído nesse processo ou não, nos casos de prestação de serviço público, né? E aqui faço um adendo que a grande parte dos nossos atendimentos médicos são por meio público, são por meio do SUS, sejam eles diretamente prestados pelo Estado, município, União, seja por meio de convênios entre um hospital particular e o ente público ali com convênio com o SUS. A exemplo aqui, um dos nossos maiores hospitais, se não for o maior hospital de Minas Gerais, que é a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, ela é 100% SUS. É um hospital privado, é uma entidade filantrópica privada, mas que
100% dos pacientes ali são por meio de convênio com o SUS. E aí veio essa discussão. Não é uma discussão nova, a gente já tem vários entendimentos para trás, falando que o prestador, o agente público, ele não pode ser responsabilizado diretamente pelo cidadão por eventual falha na sua prestação de serviço, que o ente público ou a empresa privada prestadora de serviço público teria que responder isso perante o cidadão, e aí a responsabilidade objetiva do Estado ali. E havendo a condenação, esse ente público ou empresa privada prestador de serviço público entraria com uma ação de regresso para ser ressarcida do agente público. Isso está previsto na Constituição, artigo 37, salvo melhor juízo, parágrafo 6º da Constituição, tem lá previsto isso. Recentemente, final de 2019, o STF julgou um caso sobre essa análise em repercussão geral e firmou o entendimento que é isso que a gente já está conversando. O agente público não pode ser responsabilizado direto pelo cidadão. Então, ele é parte ilegítima. Eu até... quem sou eu para discordar do judiciário? E a gente precisaria de um dia discutindo isso aqui. Eu até acho que não era caso de ilegitimidade, mas excludente de responsabilidade. Eu não estou falando de questão processual ali, sim, de preliminar de ilegitimidade. Mas fato é que o STF chamou assim, que ele é ilegítimo para responder perante o cidadão. A partir daí, isso ganhou muita voz na área médica, porque grande parte dos processos envolvem prestador de serviço público. O paciente contra o médico, mas ele foi atendido pelo SUS, porque é a maior parte dos nossos atendimentos. E aí começou-se a trazer esse tema, já era trazido em menor quantidade, mas depois do tema 940 e a mídia também, as redes sociais, todo mundo reverberando isso, todo mundo passou a utilizar essa tese e aí tem sido acatado. Quando o médico é, de fato, um agente público vinculado a um hospital público, isso não há dúvida. Ele é excluído do polo passivo. E se o hospital for condenado, ele vai, eventualmente, com uma ação de regresso contra o médico. A discussão agora, ela superou um pouquinho. Se o médico privado, o médico prestador de serviço num hospital privado, mas conveniado ao SUS, ele se equipararia ao agente público também e seria excluído desse processo. Nesse ponto, a gente vê uma dificuldade maior desse reconhecimento. A gente já tem decisões falando que não se equipara a agente público, porque normalmente esse serviço é prestado de forma precária. O médico não é concursado, mas ele também não tem carteira assinada. Ele sequer, às vezes, tem contrato. Ele é um plantonista que vai lá. Então, tem o argumento que, para mim, não é o correto, porque a Constituição não fala nada desse requisito, mas usam-se o requisito que ele é a pessoa que tem maior capacidade de esclarecer o que aconteceu, então, excluindo do processo, a gente perde um pouco dessa capacidade de buscar a verdade real, então tem que mantê-lo no processo. Tem outros argumentos falando que, no caso de erro médico, onde ele foi negligente, essa teoria não deveria ser aplicada do agente público. Isso, inclusive, foi tema de um processo no STJ envolvendo o procurador de Justiça Deltan Dallagnol com Lula, num processo onde foi reconhecido realmente que essa tese não se aplicaria no caso, salvo melhor juízo, foi no caso do PowerPoint, que falou que ele se estava fora das suas atribuições como agente público. Então, que ele não poderia ser excluído justamente porque aquela atuação dele ali específica, ele já não estava nas atribuições típicas de um procurador. Estou citando esse caso porque é um caso de renome envolvendo pessoas Sim. públicas e que é fácil a gente achar na internet. Então, não se aplicou essa teoria por causa disso. Então, eles tentam forçar esse argumento também. Olha, a partir do momento que o médico errou, ele saiu do típico dele. Para mim, não cola tanto, porque ele está no exercício da medicina ali e qualquer um de nós
pode errar no seu atuar e não deixa de estar na atuação. Mas, enfim, essa é a grande dificuldade hoje. Agente público típico, concursado, trabalhando em ente público, ele não pode ser responsabilizado diretamente pelo paciente, e aí a gente está nesse trabalho de ser reconhecida essa equiparação aí para prestadores de serviço em hospitais privados, mas que prestam serviço ao público. Só para concluir esse tema, eu até acho interessante... SUS, né? Pelo SUS, desculpa. Pelo SUS. Eu acho interessante até com esse argumento de que, mas ele teria que participar dessa produção de prova. Gente, a gente tem outros institutos como assistente simples. Olha, eu excluo ele do polo passivo, mas eu permito que ele atue como assistente simples. Até porque o resultado final vai interessá-lo, porque ele pode sofrer uma ação de regresso. Exato. E ele não participando do processo, a gente pode ter uma coisa aí até absurda, 2 sentenças contraditórias. Eu tenho uma sentença, primeiro, que condena o ente público, ou a empresa privada prestador de serviço público, e depois essa ente condenado, ele ingressa contra o médico numa ação de regresso, mas como o médico não participou das fases anteriores, ele tem todo o direito de produzir prova e falar que ele não errou. Eu posso ter uma decisão que condena o ente público e absolve o médico, julga improcedente a ação de regresso. 2 decisões completamente opostas de uma mesma situação. De uma mesma situação. E aí aqui não vou ter resposta isso pra gente, mas eu até questiono, essa segunda sentença seria fundamento para uma ação rescisória dessa primeira? Não sei. Porque a depender dos fundamentos. Eu confesso que na prática eu ainda não tive essa situação, e é uma situação que a gente precisa conversar. Verdade. São questões processuais, até se tiver pessoas não da área não jurídica que perderam um pouco essa nossa conversa, mas é um ponto processual que hoje tem sido grande discussão na área aí, envolvendo a responsabilidade civil médica. Com certeza, exatamente. Mas foi bem esclarecedor esse apontamento aí. Quer dizer, isso tem muito desdobramento depois, né? Vai descendo, vai tendo muito desdobramento em relação a isso. E aquela questão só retomando um pouquinho aqui, porque eu faltei complementar aqui quando eu indaguei a Karina também, sobre a questão ali de uma atitude omissiva, de uma atitude comissiva também. Pode haver relativização nisso daí, não pode? Por exemplo, para eu atingir, eu posso causar um mal, quer dizer, aquele princípio da maleficência, de não prejudicar, mas eu posso, em tese, abro aspas aqui, gerar um suposto prejuízo para um bem maior. Sim. Quer dizer, eu deixo uma cicatriz de uma pessoa porque eu tenho que abrir a garganta dela para ela respirar. Sim. Alguma coisa nesse sentido. Tem que amputar uma perna para salvar a vida. Isso aí são condutas que realmente não se enquadrariam, né, como um ato ilícito. Pelo contrário, tem aparecido tanto, né? Esses últimos dias, pelo menos, não sei se vocês viram, e aí eu não vou ter detalhes sobre a situação, mas uma mulher que foi ter filho e voltou com o braço amputado. Recentemente. E teve eu vi assim, como é que essa foi semana. Ter filho e teve o braço amputado? Tem pouco tempo. Tiveram 2 casos. Teve uma tem um que... recente, acho que na semana passada, acho que foi isso, que ela foi... Acho que era um caso, mas ela foi ter filho e voltou com o braço amputado. Tem... Não sei se é porque também hoje a questão da veiculação, obviamente é por conta disso, né? Mas... E a questão dos algoritmos também, né? Você começa a ver alguma coisa, e aí você entra ali e vai olhar uma questão aí começa tudo que você vai procurar, vai voltando aquilo. Então, talvez a minha curiosidade, o meu Dr. Google nesse aspecto, vem mandando. Mas tem isso mesmo, né? Tem. E teve isso recente. Acho que foi semana passada. Eu acho que foi. Que coisa. Essa questão da iatrogenia ou de causar dano, mas pensando no melhor, isso faz parte da vida do médico. Minha esposa é residente em cirurgia vascular na Santa Casa e, tadinho, o que mais ela faz lá é amputar. E ela chega até mal em casa, porque ela fala, gente, não era isso que eu pensava para medicina. De vez em quando ela fica pensando nisso. Nossa, eu tenho a sensação que eu tô fazendo mal. Mas não é fazendo mal, eu tô fazendo bem, porque ele ia infeccionar, ele ia morrer se a gente não pelo bem maior. Então, pelo bem maior. Nesse caso, tá preenchido ainda os princípios éticos da beneficência. Estou fazendo para causar o bem, porque senão e nesses casos, eu acho que foi isso mesmo. Depois, porque a manchete vem, tipo,
fui ter neném e voltei saí com o braço amputado. E aí, quando vem, moça, né, justamente isso. Tava já com uma... Eu não sei, não vou falar, uma necrose, gangrenando, não sei se fala mais esse tipo de... se é esse vocabulário, mas... Ou seja, ou fica sem o braço ou fica sem a vida. Mas a manchete sensacionalista, você vai... Exatamente, a mesma coisa de tomar um remédio. Se a gente pegar a bula, todos os remédios vão te dar, exatamente. Você vai ter um derrame, e aí, assim, né? você vai tomar aquele remédio porque o benefício buscado compensa o risco daquele problema, né? Então, isso, de fato, não gera responsabilidade do médico, porque a gente não tem uma conduta ilícita ali, muito pelo contrário, a gente tem uma conduta lícita. E por mais que haja aí o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, esse dano foi pensando melhor, né? E aí, como eu excluo a conduta ilícita, eu excluo um dos pressupostos da responsabilidade civil. Exatamente. Sem falar da responsabilidade mudando aqui, mas quando eu falei se você vai ler uma bula de um remédio, um analgésico, você tudo mata, né? Então, não leia a bula. Eu, pelo menos, parei de ler essa parte. Não... Bula não foi feito para paciente. Não foi. Até porque você começa a sentir, né? Leu, já tá morrendo. Vocês estavam vendo aqui na tabela que a Karina fez no livro, até o Bruno mencionou também a questão da violência obstétrica. Ela tá ali, tá lá no topo. Tá super em alta também de discussão, né? Das 3 mais, são dos que mais acontecem, né? Exatamente. Que estão mais em voga aí, tanto de processo quanto do seguro mais caro. E está sendo avaliada como, assim, juridicamente, a questão específica também acerca da quantificação? Tá tendo mais ou menos um norte ou vai de caso a caso? Está tendo mais ou menos vocês têm uma ideia mais ou menos como está acontecendo? Isso é uma coisa muito difícil hoje, né? Porque a gente não tem uma padronização do STJ e nem pode ter. Tem um artigo muito interessante num livro do IBERC, que é Responsabilidade Civil Médica, da Luciana Berlini, que ela fala sobre a quantificação do dano nas áreas médicas. E ela tem uma dificuldade de trazer uma padronização, porque de fato não tem. Eu até perguntei isso porque em outras ocasiões já saíram assim, mais ou menos, diretrizes de tabela. Mas isso é tão... Todas as vezes, depois vem decisões derrubando e falando que não cabe a padronização, porque, por exemplo, dano moral... Muito singular. Isso envolve uma série de fatores. Dano estético, a mesma coisa. Fazer uma cirurgia em estética e porventura... dar errado é diferente de um modelo que trabalha com o corpo. Então, a indenização ele não pode ser a mesma. A gente tem que levar em consideração vários fatores. Então, essa padronização é difícil. Eu acho que as indenizações no Brasil ainda são pequenas, se a gente comparar a outros países. Estados Unidos, por exemplo, são indenizações milionárias na área médica. Inclusive, alguns estados, para que o médico trabalhe, ele tem a obrigação de ter o seguro justamente por causa disso, porque senão ele não teria condição de indenizar. Aqui a gente está muito engatinhando ainda nessas questões, em certos modos, para o bem, mostrando que, olha, não é uma indústria milionária o judiciário em questão do dano moral, mas por outras a gente vê indenizações às vezes sendo fixadas em 50, 100 mil quando há comprovação e a pessoa perdeu um filho. E aí você fala, como que você mensura isso? Então, o dano moral talvez seja o mais difícil de medir. A gente, dano material, mesmo se a gente pensar em lucro cessante, em pensão, a gente tem vários critérios objetivos, mas o dano moral, de fato, eu não consigo fazer a padronização aqui. Eu já vi decisão da pessoa ter perdido uma perna e ganhar 10 mil reais, e da pessoa ter ficado com uma cicatriz e ganhar 50. Aí você fala assim, qual que é a padronização? Não tem. E aí, a hora que você vai estudar os julgados, não há uma regra clara. Normalmente observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e evitando-se o enriquecimento ilícito, arbítrio em tanto. E aí, quando chega no STJ, o STJ fala que as instâncias inferiores têm maior capacidade de averiguar o valor arbitrado, e que eles só podem mexer se o valor for exorbitante ou muito inferior.
Exato. E aí você fala, mas o que é exorbitante e o que é inferior? Você não acha nenhum acórdão que fala isso. É acima de 500 mil, é acima de 100 mil, é acima de 300 mil. Fica muito aberto. Claro, a gente não pode generalizar, mas acontece. Muitas vezes há uma banalização principiológica para justificar o achismo. Conforme o princípio ABC, pum. Mas assim, eu mencionei o princípio, mas eu não fiz uma construção lógico-racional para chegar num denominador comum, porque é um critério... Esse critério quantitativo, ele é muito complexo. A fundamentação é complexa também para você chegar a uma determinada conclusão. As decisões são, como o Bruno disse, são muito díspares, muito discrepantes. E até assim, numa tentativa, o STJ implementou, a partir de 2011, o chamado critério bifásico. Se dá certo na prática, não dá. Mas é um critério que quantifica o dano moral em duas fases. A primeira, em parâmetros objetivos, não digo uma tabela, mas parâmetros oriundos de outras decisões precedentes. E a partir dessa fixação de um critério, vamos dizer, mais objetivo, passa-se para uma segunda fase, para ou majorar ou minorar conforme critérios subjetivos, critérios de concreção mesmo, a depender da pessoa, o que também não deixa de ser difícil e que não vai alcançar, em tese, a justiça, né, do valor, da quantificação do valor que se espera. Que são situações, são danos, às vezes, né, totalmente irreparáveis, imensuráveis, enfim. E discute-se muito até as questões dos danos, eventuais danos também. Como que está sendo essa discussão, o que está acontecendo, né? Que foi invocada, salvo engano, do direito francês, a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance. Também na área médica. Isso aí, vocês têm algum caso emblemático? Eu sinceramente, estou começando a minha pesquisa, aprofundar agora a minha pesquisa com relação à teoria da perda de uma chance, porque, para quem não sabe, né, que está nos assistindo, é uma teoria importada, né, da França, segundo a qual a pessoa que sofre, na verdade, um dano, mas em virtude de uma situação provável. Não há uma certeza de que aquela pessoa teria uma melhora na vida dela, mas que há assim, situações com provas, talvez, bem plausíveis de que ela realmente perdeu uma chance na vida. No caso do paciente, uma chance de melhora ou até mesmo de cura. Então, não há uma certeza. Há o afastamento de uma expectativa, exato, né? Uma probabilidade de ganho suprimida. Exato. Agora, essa questão da teoria da perda de uma chance, ela é muito discutida na doutrina, porque em outras situações patrimoniais, como o caso emblemático do Show do Milhão, que realmente, né, você consegue apurar valores e realmente uma chance perdida, na área médica, por ser conforme muitos doutrinadores alegam, por ser uma ciência totalmente inexata, cujo risco é inerente, não teria como se aplicar a teoria da perda de uma chance. E outro problema, existe uma discussão se a teoria da perda de uma chance é uma espécie de dano autônomo. Por quê? Porque tem uns que falam, não, é uma nova categoria de dano. E você vê nas decisões que os juízes acatam essa teoria para fundamentar suas decisões, mas condenam em dano moral ou dano material. E, a meu ver, assim, humildemente, eu entendo que é uma teoria apta a respaldar realmente... Uma terceira posição, né? A respaldar indenizações em patamares menores, né, quando realmente há, talvez pelas ciências afins, uma concreta prova de que houve realmente uma piora e que aquele paciente ele teria realmente tantos % de chance de cura ou, né, de sobrevida ou até mesmo de sobrevivência. Então, não é uma teoria. Deve ter que se fazer muita prova, né? Exato. Muito bem feita também na prática. Já é difícil, né, normalmente. Agora, provar com base na teoria da perda de uma chance é mais difícil ainda, acredito eu, né? É uma teoria que a gente tem que estudar, porque na área médica
muitas vezes, principalmente para quem advoga para o paciente, você consegue salvar o seu processo nessa teoria. Porque às vezes você não consegue comprovar o nexo de causalidade entre o resultado final e a conduta do médico, mas você consegue mostrar que a conduta do médico foi incorreta, então aí você consegue mostrar, olha, houve uma conduta incorreta. Ah, mas a conduta levou ao óbito, por exemplo? Não levou ao óbito, mas tirou a possibilidade. E aí, como é que você vai trabalhar com possibilidade? Hoje a gente já tem literatura médica, medicina baseada em evidência, que você consegue trazer algumas evidências ali falando, olha, pacientes que passam por isso, nos estudos científicos, mostram que 70% tem uma melhora. Então aí você vai pegar, olha, quanto que seria o dano se a conduta tivesse gerado o dano, quanto que seria a indenização? Tanto. 100 mil reais. Tudo bem. A conduta não causou o dano, mas me tirou uma porcentagem ali com base aí, é o trabalho também do advogado, junto com o assistente técnico, desenhar isso no processo. E eu falo desenhar literalmente mesmo mostrar a tabela, trazer ciência para o processo e falar, olha, aqui ela teria 70% de chance de recuperação. Então, se você ia dar 100, me dá 70. Então, a ideia da teoria da perda de uma chance é essa que veio, consagrou no Brasil, como a Karina disse naquele julgamento em 2015, salvo o melhor juízo do Show do Milhão, que a pessoa chegou à pergunta final, entre 4 opções, ela parou o jogo ali, deixou de ganhar 1 milhão, e aí depois ela foi falar, não tinha resposta, né? E aí no processo, de fato, verificaram que não tinha resposta certa, e aí viraram, então ela pediu, dá 1 milhão. Inteira. Eu quero 1 milhão, porque eu deixei de ganhar. E aí o tribunal falou, não, você tinha 4 opções, você poderia ganhar ou não. Mas também quem disse que eu erraria. Exatamente. Exato. Então, se você tinha 4 opções, você tem 25% de chance de acertar. E aí eles fixaram a indenização em 25% do prêmio. E aí ganhou voga para todos os demais. Mas eu acho que não dá para excluir essa teoria. É um dano que eu entendo autônomo, sim, mas que tem, como tudo no direito, tem outros problemas. Eu acho que, se eu não me engano, no livro do Sérgio Carvalheiro Filho, de responsabilidade civil, ele cita estudos na França que eles colocam a seguinte situação. Eu tenho 100 pacientes. Nesses 100 pacientes, 20% desses pacientes melhorariam com esse tratamento. Os outros 80% não. Então, com base em julgados médicos da perda de uma chance, eu vou basear nesses 80-20. Mas, será que isso é correto? Porque se eu estiver julgando o caso que seria recuperado com os 20%, eu estou deixando de dar o que ele teria direito, que era 100%, que ele recuperaria. Sim. Da mesma forma, aqueles que não recuperariam, eu não deveria dar nada para ele, porque ele não recuperaria. Mas aí eu acabo dando 80 para todo mundo, ou 20 para todo mundo. Então, eu igualo sem observar cada sujeito. Mas como, infelizmente, não dá pra gente observar na prática, olha, se tinha chance ou não tinha chance, a gente baseia numa estatística e aí condena ali. Mas não pode também ser o dano principal, o que a maioria dos advogados aí de paciente pede. Teve a perda de uma chance, então eu quero o dano principal. Ele é responsável. E não é. Aí, às vezes, ele perde o processo por causa daquilo. Então, faça o pedido correto. Sim. Eu estou pedindo porque ela perdeu a chance. Eu não estou falando que o médico foi culpado do óbito, mas eu estou falando que ele tirou um percentual de chance dela. A discussão não é sobre uma certeza absoluta, mas sobre uma possibilidade da ocorrência de algo ou da não ocorrência. E entendendo esses pedidos diferentes, que são pedidos diferentes, são condenações diferentes, você consegue melhorar nas suas perguntas no quesito. Porque se você perguntar para um perito, ele foi responsável pelo óbito, se você quer desenhar o nexo de causalidade, ele vai falar que não. Então, aí você vai perder o processo. Mas se você continuar desenhando, se o médico tivesse feito isso, ela teria uma resposta diferente? Teria. Se ela tivesse essa resposta diferente, talvez a expectativa de vida seria maior, segundo a literatura? Seria. Então, você consegue desenhar o seu processo onde você quer chegar. Exato. Aqui o se tem muita razão, né? Nesse caso, o se tem muita razão. Exatamente. Pessoal, olha só.
Se vocês puderem me esclarecer ou desenhar isso aí, então papel e caneta. E hoje com legal design, realmente desenhando. É uma temática para a gente conversar aqui mais para frente. Mas assim, acerca da diferenciação, ou se há essa diferenciação, alguma especificidade acerca do seguro de responsabilidade civil, puro e simples, de um seguro de responsabilidade civil médica. Levando-se em conta não só a questão jurídica mesmo, até a aplicabilidade, digamos assim, no eventual processo, no eventual litígio, porque presume-se, obviamente, a configuração do agir, da responsabilidade do médico ali, né, de demonstração dessa prova. Exato. E em razão dessa responsabilidade dele, as seguradoras, elas são diretamente e conjuntamente com o médico demandadas, ou há um impedimento, é o médico demandado e posteriormente ele se vale daquele seguro para eventual ressarcimento, acaso haja uma condenação? Karina, você trata disso, né? Tem até, na verdade, tem até uma súmula. O que acontece? O médico segurado, uma vez, inclusive um médico me perguntou isso exatamente. Ele perguntou o seguinte: o paciente ele pode demandar diretamente contra a seguradora? E não, por vários motivos. Tem até entendimento simulado, salvo engano, a súmula 642, salvo engano. Porque quem tem que responder ao processo é o próprio médico, cuja responsabilidade é subjetiva, quer dizer, ele tem que provar que não agiu, a ele recai o ônus da prova, que não agiu com culpa, com imprudência ou negligência ou com abuso de direito. Então, ele tem que passar por todo aquele processo cognitivo para, então, eventualmente ser ou não condenado. E, uma vez condenado, a condenação ela é considerada como o sinistro, aí sim ele aciona a seguradora. Existem alguns parâmetros temporais para comunicação para a seguradora, mas o sinistro em si é exatamente a condenação. Então, ele aciona a seguradora para que se volte, que pague diretamente ao terceiro lesado o valor objeto de condenação. Mas ele não pode, portanto, entrar diretamente contra a seguradora, porque não é ela causadora do dano. E no processo cognitivo, o médico vai ter a oportunidade de, se caso seja a situação fática permita, ele se excluir daquela responsabilidade, provar que não agiu com culpa e tudo. Interessante. Não, e o livro, desculpa, eu estou olhando aqui, o livro foi bem alterado nessa parte, né? Porque foi. Você da colocou primeira para a segunda da primeira para a segunda, porque na hora que você coloca aqui você coloca os enunciados das súmulas do STJ aplicadas aos contratos de seguro. Não tinha no primeiro, não tinha né? No primeiro, não. E aí vem falando. Além de tudo, a seguradora, ela cobre eventuais acordos, desde que autorizado. O médico pode fazer um acordo com o paciente, desde que autorizado previamente e por escrito pela seguradora. Ou seja, não precisa de um ajuizamento de uma ação, ou, em havendo um ajuizamento, a possibilidade de uma conciliação ou mediação, né? Desculpa. E o importante é observar o contrato, porque a gente tem pactuações diferentes. Tem seguradoras que colocam no contrato que elas não querem ser chamadas para o processo. Até porque há uma expectativa ali de que, em eventual condenação, sabendo que tem uma seguradora por trás, essa indenização pode ser maior. Então, tem seguradoras que falam, olha, tem alguns requisitos, eu estou atuando num processo agora que tem seguradora, que elas pedem para enviar a contestação para elas, para que elas participem de cada fase do processo, para que elas possam ir arcando, inclusive, analisar eventual risco de condenação para autorizar uma proposta de acordo ou não. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela fala que ela tem que ser deixada de fora do processo, pelo menos pelo segurado, né? Sim. Agora, tem outras que não, que é perfeitamente possível você chamá-las à lide, né? Fazer a denunciação à lide aí, para que, em caso de condenação, ela responda. E aí tem outras que até falam, olha, eu preciso ser chamada para o processo, senão é uma excludente de cobertura aqui, porque eu quero participar de todas as fases e ter o direito de te ajudar na defesa, verificar, inclusive, erros processuais ali.
para que eu não seja condenada, e aí até com medo de, às vezes, entra, eu tenho seguro, você entra na justiça, a seguradora paga. Então, tem algumas seguradoras que vão por esse outro lado. Vai depender muito ali, é uma relação contratual entre segurado e maior entre seguradora. As partes ali no contrato. Então, exatamente, é uma relação ali privada, claro, tem a SUSEP por trás, que é uma instituição que fiscaliza e regulamenta essas questões de seguradoras, mas é um contrato privado. Sim. Então, é importante observar essas fases. E aí, como a Karina disse, tem seguradoras que o sinistro você abre após a condenação. Tem seguradora que assim que você recebe a citação, você tem que abrir. Exato. Porque senão ela não vai cobrir. Se você esperar ser condenado para chamar, ela não vai te cobrir. Tem seguradoras que você... A partir do momento que você contrata ela cobre tudo que você tiver praticado dali para frente. Tem seguradoras que cobrem retroativo. Então, assim, se você fez um procedimento um dia antes da cobertura, da contratação, mas o processo vem depois, ela vai cobrir ou não vai cobrir? O contrato está vigente. Tem segurador que fala, não, o procedimento foi feito depois, não cubro. O procedimento foi feito após, cubro. Inclusive, tem seguradoras que, se você fez o procedimento enquanto estava segurado, mas no momento do processo você não estava segurado mais, ela tem que cobrir. Outras, acabou. Então, vai depender do contrato aí que vai ser firmado. Existem várias formas de contratação. E para um leigo, assim, tirando a questão da seguradora, mas para um leigo, nossa, eu acho que eu tenho direito a uma indenização, eu quero ajuizar uma ação... E esse prazo de prescrição, como que funciona? A gente aqui tá todo mundo na área do direito, tranquilo pra gente, né? Mas para quem tá assistindo e que não tem essa dúvida, qual que é o tempo? O prazo é de 3 anos, prazo prescricional para as ações reparatórias. Você fala o paciente. O paciente para ajuizar uma ação contra o médico. Contra o médico, 3 anos. Conta as dadas de fato. Isso eu vou até discordar um pouco da Karina, isso que fica legal. E aí mostra também que não é fácil assim. Né? Não é tão simples. Porque assim, o Código Civil traz o prazo prescricional de 3 anos para responsabilidade civil. E o Código de Defesa do Consumidor? Só que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que vai falar em 5 anos. E como eu reconheço a responsabilidade como uma relação médico-paciente como uma relação de consumo, eu tenho um prazo de 5 anos. Há 5 anos contados de quando? Da descoberta do dano. Então, não é inclusive da cirurgia, não, mas a cirurgia, às vezes, você descobre o dano daqui 10 anos. Entendi. Como assim, Bruno? Você fez uma cirurgia hoje... nem só descobre o efeito danoso, ele vem depois em razão daquela cirurgia. Perfeito. Você tem esse nexo aí. Sim, mas mesmo o próprio erro você descobre depois. Sim. Quer ver um exemplo? Você fez uma cirurgia hoje e daqui 6 anos você começa a ter uma dor. Tudo perfeito, 6 anos depois. Ou vamos além, 10 anos depois. Quando você vai começar a investigar, você descobre que tem uma gase dentro de você. Que foi uma tesoura, né? Aí você fala, não, mas eu nunca comi uma gase. Aí você vai ver, não, foi a cirurgia que eu fiz esquecer uma gase lá. Então, a partir de quando começa a contar o seu prazo prescricional? Do dia que você descobriu a gase ali dentro e começou a te dar problema. Que é o dia do que nasce o seu interesse em eventualmente acionar. Exatamente. E aí, então, aí você tem... A gente alega muitas vezes no processo, tenta desconstruir essa relação de consumo e fala que a prescrição é 3 anos. Hoje está muito forte a questão dos 5 anos. E aí teve uma discussão recente que a ministra Nancy Andrighi, recente assim, eu acho que foi, não vou lembrar a data certo, mas talvez 17, 18, envolvendo o ente público, o SUS. E aí ela falou que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação do paciente com o SUS. E aí o advogado realmente desconstruiu isso. Não é Código de Defesa do Consumidor. Então, aplico 3 anos. Aí ela falou, você tem razão, não aplico Código de Defesa do Consumidor. Mas a prescrição contra o ente público também é 5 anos numa outra lei. Aí, assim, realmente não é fácil. Mas, em regra, hoje a gente tem 5 anos... alguns julgados aplicando 3, mas tem se consolidado aí 5 anos a partir da descoberta do dano. Isso mesmo que o paciente vá a um consultório, não é uma clínica, não é um consultório normal. Médico-paciente. Relação de consumo. Relação de consumo, aplica o Código de Defesa do Consumidor, 5 anos. Da mesma forma, prescricional para processo ético no CRM, 5 anos a partir do momento que o Conselho Regional tomou conhecimento do fato. Então, para denúncias também no Conselho de Classe, 5 anos é o que tem sido padronizado aí. Hoje, até para a gente chegando já no final aqui pelo nosso tempo,
E sempre passa rápido, né? Tanto que eu brinquei com vocês aqui antes da gente começar a gravação. Se tivesse um baldinho de Heineken aqui, até a noite. Mas sempre foi uma discussão que teve sempre muito forte aqui no país, a questão da judicialização da saúde. Ainda continua esse significativo aumento da judicialização, da litigiosidade, ou isso se dá por algum motivo específico, pelo interesse, pela cultura litigante do brasileiro, por questão talvez até estrutural ou de atendimento, de hospitais, de formação acadêmica. Vocês têm assim, informações, fatores, né? Dados exatamente nesse sentido? Eu acredito que esse processo informativo tecnológico, isso tem incutido muito nas pessoas. O aumento realmente a questão da precariedade, talvez, na saúde pública também. A falta de diligência de médicos, talvez, né? No seu atuar, no seu agir. Esse distanciamento, o próprio distanciamento da relação médico-paciente. Eu acho que tudo isso a pulverização de danos. Isso tudo são fatores contributivos para uma maior judicialização. E a questão do acesso à saúde, né? E há um aumento significativo de demandas nessa área, vem muito dessa questão do acesso à informação, da tecnologia. Saúde é uma das poucas áreas que a tecnologia encarece. É impressionante. Quando a gente fala de tecnologia, vem para baratear e para facilitar, né? Você vai colocar um sistema no seu escritório, você visa baratear os seus custos, trazer agilidade. Na saúde, não. Quanto mais tecnologia, mais caro fica. Os tratamentos vão ficando mais caros, vão ficando até mais difíceis de acessibilidade, mas ao mesmo tempo, com acesso à informação, as pessoas não aceitam mais eventos adversos. Então sempre busca, olha, com tanta tecnologia tem que ter cura para mim. Não é descobrir um câncer terminal, não. Tem um remédio que custa 50 mil a dose e eu quero esse remédio, eu quero buscar isso. Então, juntando isso tudo, a saúde evoluindo cada dia mais e cada dia mais rápido, mas ao mesmo tempo, cada dia mais cara a saúde. Do outro lado, os hospitais não conseguem acompanhar. Hospitais, planos, o próprio ente federado em si, não conseguem acompanhar. E você tem um paciente com uma expectativa de cura, porque ele está vendo que tem o tratamento, ele vai buscar aquilo. E aí, ao acesso ao judiciário, claro que você vai buscar. Então, a gente tem essa demanda por causa disso. A gente entra num problema que é pensar a Constituição, o direito à saúde, se de fato ali a gente está falando que a saúde universal, pública, é tudo para todos. Eu entendo que é inviável você sustentar na saúde tudo para todo mundo. Não tem como. Então, você tem que fazer alocações possíveis, até porque a gente vai falar, claro, há várias falhas no SUS, tudo bem, mas se ele funcionasse da forma como deveria funcionar, um atendimento de qualidade, um atendimento rápido, será que ele iria dar conta? Ou será que todo mundo que tem plano de saúde hoje ia parar de ter plano de saúde, lotar esse sistema e começar a falar, olha, eu vou para o SUS também, não vou pagar. E aí ele se tornaria mais caro. E aí, será que quanto mais dinheiro você colocar na saúde, mais dinheiro você tem que colocar. Não há limite na saúde para investimento. Então, tem que fazer esse recorte. Será que é tudo para todo mundo? A gente teve recentemente uma decisão do STJ considerando que a lei dos planos de saúde, o rol da ANS, ele é um rol taxativo, um taxativo mitigado, porque há possibilidade de exceções, mas para as exceções você teria que comprovar um tanto de requisito, que aquele tratamento ou aquele medicamento que você pleiteia está cientificamente comprovado, se tem registro na Anvisa, então se já foi autorizado aqui para ser utilizado no Brasil. Se no rol não tem nenhum outro tratamento equivalente, então isso tudo tem que ser demonstrado para que você pleiteie coisas fora do que está no escopo ali do rol. Até porque, falando também de plano de saúde, são empresas privadas que visam lucro. Se ela ficar, eu vou arcar tudo para todo mundo, ou os planos teriam que ser
elevadíssimos, já são muito caros, mas se tornariam impagáveis, talvez, ou eles vão ter que arcar com um prejuízo de não ter a previsão do que eles vão gastar, porque todo dia aparece um remédio no mercado. Então, há essa balança aí de freios e contrapesos, tem que ser analisado o caso concreto, mas não há dúvida que eu acho que só vai aumentar a judicialização, inclusive com essa decisão agora, a tendência é aumentar cada vez mais. Eu tenho um caso de fornecimento de medicamento em que foi já deferida a tutela de urgência e aí foi realizada a perícia. Então, tinha tudo a favor. Por sorte, o tratamento inicial, o atendimento inicial foi pelo SUS. Isso é um facilitador quando você vai repletear uma tutela de urgência, né? Porque vindo já de um órgão público e de um médico particular, há um peso para questões judiciais, há um peso maior, acredito, né? Pelo menos pelo número de deferimentos e tudo. E tudo certinho, mas o medicamento deixou de ser eficaz na paciente. Então, o que o laudo pericial, que saiu agora, tem mais ou menos um mês ainda, a gente não foi intimado, a gente já teve acesso. O perito fala, não, o medicamento é o tratamento, mas para a paciente ele já não é mais eficaz. Ou seja, a chance da improcedência... Agora ela é muito grande. Demorou demais. Demorou. Se ela tivesse tido acesso, seria eficaz. Não, mas ela já tomava o medicamento. Ela tomava o medicamento, era um medicamento que era muito caro, ela começou a vender as coisas para poder pagar, foi fazendo tudo que ela podia fazer, mas chegou num ponto agora, e aí como que você fala para uma pessoa que, nossa, que todos os médicos falaram que esse medicamento, e agora tem um perito que fala que ele não é mais eficaz. E aí o juiz vai... Ele não está distrito ao laudo pericial, mas é quem ele está ali de confiança. Ele não é técnico naquilo, né? Então, há também agora como que eu vou falar, olha, porque a progressão da doença, no caso dela, é um colírio e uma injeção. Ficar cega. Imagina você... E agora tem que mudar, né? Fazer agora todo um embasamento para tentar derrubar esse laudo. É difícil, né? É complexo. É complexo. É triste também, né? Porque... Muda. Às vezes você judicializa pedindo um tratamento. No meio do caminho, você tem que pedir outro. Porque deixa... Olha... Então, qual que seria o eficaz, né? Eu troco isso. E esse também não fornece. Ou um insumo diferente. Eu tenho caso lá que o equipamento... Que a paciente utilizava de diabetes para medir, aferir a glicose, ele evoluiu. Então, a gente pedia o equipamento em si, mas o equipamento vem com insumos que têm que ser fornecidos mensalmente. E aí parou, aí de tempos em tempos tem que trocar esse equipamento, e o novo equipamento da fabricante não aceita mais aquele insumo que o juiz deferiu em liminar. Aí você tem que pedir de novo. Aí é uma confusão, porque aí vai falar que é extra-petita, que você tem que propor uma nova ação. Aí você monta uma discussão inteira falando que vai naquela parte que o juiz ele pode, né, dever geral de cautela, né? E é uma briga processual tremenda nisso, mas a saúde envolve essas questões todas, por isso que eu acho que é tão interessante essa área. É uma temática que, se a gente ficar aqui, a gente fala um tempão sobre as questões contratuais, jurídicas, processuais, a própria responsabilidade, questões até emocionais e psicológicas de paciente, de médico. É uma temática muito atrativa, com uma discussão muito profunda, que demanda muita profundidade, responsabilidade civil de uma forma geral, com a especificidade na área médica. Mas, pessoal, mais uma vez eu agradeço, então, já pelo nosso tempo, imensamente pela aceitação do convite em comparecer aqui a esse bate-papo, a Karina, ao Bruno, a Cacá também. E certamente estaremos juntos em tantos outros que teremos pela frente, sempre agregando de alguma forma, trazendo algum conteúdo interessante e instigante, não só para o pessoal da área jurídica, mas que a gente possa contribuir de uma forma geral também, compartilhando conhecimento. Então, agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Um especial agradecimento à Editora e Livraria De Plástico, mais uma vez, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui de BH, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça no Rio de Janeiro. Ficamos felizes com a realização de mais um episódio aqui do AlfaCast, o podcast do AlfaJuris, e até a próxima. Obrigado.